que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar até chegar aos céus. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar até chegar aos céus. Muito boa noite, é com muita alegria que nós estamos de volta, depois de um longo e tenebroso inverno. Hoje eu fiz questão de abrir o programa com esta música, porque eu tenho entendido cada vez mais que da mesma forma como o meu corpo hoje é um resultado de tudo aquilo que eu dei a ele ao longo da minha vida, a nutrição, a atividade física, o repouso, a medicação quando precisei, quando estava doente, fisicamente doente. O meu corpo tem as cicatrizes da minha história, da maneira como eu escolhi lidar com ele, de tudo aquilo que eu sofri com ele. O meu corpo está aqui e é testemunha de tudo o que eu vivi até o dia de hoje. Da mesma forma como o meu corpo dá testemunho de mim, o meu espírito também. Eu sou espiritualmente aquilo que eu fui vivendo ao longo da minha vida.
E compreenda que espiritual é tudo aquilo que nutre o que em mim não é corpóreo. É simples de distinguir. Eu tenho necessidades físicas, mas eu também tenho necessidades espirituais. Eu sei que de forma muito equivocada, muitas vezes nós pensamos que espiritual é aquilo que é estritamente religioso. Não. Você pode até compreender como religioso, se você entender a palavra religião como tudo aquilo que nos liga a nós mesmos e ao que há de mais sagrado na vida. Espiritual é tudo aquilo que traz ânimo ao corpo. A dimensão espiritual da vida é inegável, e os ateus também precisam dela. Os ateus não buscam espiritualidade na vida religiosa institucional, não. Eles buscam no conhecimento, eles buscam nas artes, e é claro que é uma reflexão para um outro momento, mas eu costumo pensar e dizer que tudo aquilo que faz bem ao meu espírito, tudo aquilo que me eleva, é naturalmente sagrado. Há coisas que são religiosas e não me fazem bem. Há situações que deveriam me fazer bem por serem religiosas, mas não fazem. Porque nem tudo aquilo que é religioso no aspecto é espiritual. Espiritual é quando a verdade divina está ali. E às vezes eu posso ser um religioso falso. Eu posso falar para você aquilo que eu não vivo. Eu posso ser um homem que fala de espiritualidade o tempo todo, mas sou muito mais materialista do que muitos ateus que estão por aí. Sim, não tem nenhum problema você desfrutar do resultado material do seu trabalho, de você ter o seu conforto, de você construir sonhos, proporcionar alegrias às pessoas que você ama. Não tem nenhum problema você ter a matéria na sua vida, mas seria empobrecer muito a sua experiência humana, limitar-se a ser uma pessoa material. Não. A espiritualidade é que traz sentido à matéria. Amor é espiritual. Porque por mais que o outro diga que ame você, você nunca vai ter como comprovar no exame laboratorial ou no exame de imagens que aquele amor existe. Mas não é porque não consegue ser comprovado que não existe. O conhecimento, por exemplo, você estudou ao longo da sua vida. Quantas informações você guardou no seu cérebro? Se fizermos uma ressonância magnética do seu cérebro, nós vamos encontrar o que você conhece? Não, não vamos encontrar. E mesmo assim, existe. Nem tudo aquilo que existe pode ser visto e comprovado. Mas nós somos o resultado do que espiritualmente a gente conquistou. E certamente as nossas conquistas espirituais, elas são o resultado das nossas batalhas, das nossas lutas. Por isso que a música fala de forma tão interessante, fazendo menção a um texto de Paulo: quem é cristão nunca para de lutar. Porque a espiritualidade já é um desafio. Ser espiritual nos dias de hoje é muito desafiador, porque o mundo é materialista, o mundo é imediatista, a nossa rotina é materialista, a nossa rotina é imediatista. Tanto é que há hoje um fenômeno que precisa ser estudado, que é a religião materialista. Às vezes nós ligamos a televisão e nós vemos o tempo todo homens que se dizem religiosos limitando Deus ao dinheiro. A presença de Deus sendo restrita a um sucesso material. Ser rico é o objetivo de muita gente que se diz religiosa, quando na verdade a nossa busca, claro, não tem nenhum problema você desfrutar do resultado honesto do seu trabalho. Se você é uma pessoa bem-sucedida naquilo que você faz, que bom.
Jesus não condenou o dinheiro, Jesus condenou a maneira como se lidava com ele. O dinheiro pode trazer muitas alegrias, pode construir alegrias de muitas pessoas que você ama. Com o dinheiro você paga um bom plano de saúde para sua mãe e vai deixá-la feliz. Com o dinheiro você compra uma boa casa para os seus filhos, um bom carro seguro para você poder viajar. Você compra um sonho, uma viagem, você faz uma caridade. Aliás, não há nada mais satisfatório do que você provocar uma alegria em alguém, com o dinheiro que você tem. Se você não for uma pessoa egoísta, se você não for uma pessoa apegada à matéria, a matéria só pode trazer alegrias. Mas não se engane, o resultado espiritual que nós mais precisamos na vida é a gente perceber que Deus nos tornou uma pessoa melhor. Então, se os ateus filosoficamente estão comprometidos com a bondade, porque aliás esta é a última frase do meu livro com o Karnal, que é um homem que se diz ateu. A quem não tem Deus, que tenha pelo menos Aristóteles, é o que eu digo a ele, no final do livro. Por quê? Aristóteles era um homem que propunha a vida virtuosa. Aristóteles, na sua filosofia, muitos anos antes de Cristo, ele já falava do perigo que o vício traz à vida de uma pessoa. Uma vida viciada é uma vida mal vivida. Uma vida corrompida é uma vida que só traz sofrimento. Aristóteles tratava a bondade, a justiça como princípios essenciais para a realização humana. Então, se você não acredita em Deus, tenha pelo menos uma perspectiva filosófica que o torne uma pessoa melhor. Filosoficamente, nós podemos encontrar motivos para a bondade, para a justiça. Mas veja bem, você crê em Deus. Você optou pela vida em Cristo. Então a sua responsabilidade é infinitamente maior do que o ateu. A responsabilidade dele é com a sociedade, é com a vida, mas você tem um compromisso a mais, porque você ousou dizer a Jesus que você gostaria de ser Ele de novo. O cristianismo é isso, é a opção que eu faço de ser Jesus de novo, naquilo que vivo, naquilo que falo, naquilo que penso, naquilo que sinto. E para ser Jesus de novo, só mesmo por meio de batalhas, porque o mundo não é favorável à personificação de Cristo, não é. O mundo está nivelado por baixo, o mundo está nivelado no mau gosto. Você liga o rádio para ouvir uma música e não dá. Não é porque você é preconceituoso, não, é porque você tem bom gosto. Nós crescemos ouvindo bons autores, nós crescemos ouvindo canções que nos inspiravam coisas bonitas, sentimentos bonitos. Hoje não. Só por curiosidade, você sabe qual é a música mais ouvida no Brasil hoje? Procure saber, mas não procure ouvir, para você não engordar a fila dos que estão ouvindo isso. Uma degradação humana. Palavras chulas que antes seriam proibidas em qualquer ambiente, estão nas músicas que muitas vezes os seus filhos cantam na escola, que tocam no intervalo entre uma aula e outra, porque infelizmente você não tem como controlar o que entra na vida do seu filho quando ele não está do seu lado. Mas quando ele está do seu lado, faça de tudo para que o seu exemplo prevaleça. Coloque-o para ouvir o que é bom. Ensine-o. O gosto a gente educa. O paladar a gente educa. Se o seu filho, ao longo da vida, teve dificuldade de comer salada e você insistiu, um dia o paladar dele estará educado para a salada. Agora, se você não insistiu, esqueça. Ele vai ter um paladar infantil a vida inteira. Até o paladar dos nossos filhos nós podemos educar. Por isso que há tantos pais
que sabiamente não permitem o gosto do açúcar na criança o máximo de tempo que puder, para que quando sinta o gosto do açúcar, não se vicie nele, como todos nós somos. O paladar infantil, ele prevalece justamente por ser excessivamente doce. Tanto é que, gente, há pessoas que vão tomar um vinho e põe adoçante, põe uma colher de açúcar, e os enólogos morrem, infartam quando vê um negócio desse. Sim, há pessoas que não conseguem comer uma rúcula porque acham amargo. O paladar educado é aquele que vai saber apreciar tudo. O paladar deseducado é aquele que só quer o doce. Então a gente precisa educar até o nosso paladar. Imagina os nossos filhos. Você vai ter que educar tudo nele, se você quiser um bom resultado. Quem sabe para ele ser uma criança espiritual, dentro das possibilidades dele. Ofereça a espiritualidade que é palatável a ele. Também não adianta você querer levá-lo para ele participar de um retiro que é para adultos, não vai funcionar. Você vai educar o paladar espiritual dele, oferecendo a ele uma música boa, que trate de espiritualidade, que eleve o espírito. Você vai oferecer a ele uma boa leitura espiritual. Filosofia faz bem demais a todos nós. Então só há vida espiritual quando há luta. Então quando você olha para o espelho, você tem aí o retrato do que você fez com o seu corpo até o dia de hoje. Se ele está acabadinho, se ele ainda está bonito, se ele está isso ou aquilo, se ele está saudável, se não. Pode ter certeza, até as nossas doenças que nós vamos ter na velhice, nós estamos construindo agora. Mas você pode, padre, mas geneticamente eu sou programado para ser assim, tá? Mas hoje nós temos a epigenética, que diz que nós não estamos condenados a ter as doenças para as quais nós estamos geneticamente predestinados. A epigenética é a mudança do hábito que altera a genética. Tá bom, eu tenho tendência a ter câncer. Então ao longo da sua vida você vai se manter absolutamente saudável. Vai ter restrição de açúcar, porque o açúcar é o alimento do câncer. Você vai fazer de tudo para evitar o álcool, para evitar o tabaco. Você vai fazer de tudo para evitar aquilo que intoxica o seu corpo. Você vai procurar ter noites de sonos mais saudáveis, atividade física, e você vai de alguma forma, pelo menos, driblar o que geneticamente você pode ter. Hoje, por exemplo, encontrei a minha produtora, quantos quilos mais magra? 10 quilos mais magra. E não é questão estética. A última vez que nós estávamos aqui, eu falei com ela, você não pode continuar engordando, porque daqui a pouco seus joelhos estarão ruins, o seu sistema, o seu metabolismo vai ficar cada vez mais lento. Ela seguiu um conselho que eu dei para ela. Ela acrescentou um hábitozinho na vida dela, e eu a encontrei agora, depois do tenebroso inverno, 10 quilos mais magra. Que bom, Bia, parabéns, viu? Não é só emagrecer o corpo, é educar o seu espírito para a disciplina, acreditando cada vez mais que ter um corpo saudável é uma forma honesta de rezar. Christian certamente deve ter feito no mínimo umas 10 viagens internacionais nesse intervalo. Nenhuma, Christian? Desde dezembro, nenhuma? Olha, vou falar uma coisa. Queremos agradecer a Yamaha, né? De maneira especial a Spala em Rio Grande do Sul, não, porque eu estive lá no fim de semana. Queremos agradecer a Spala de São José do Rio Preto, São José dos Campos, a melhor loja de instrumentos musicais do Vale do Paraíba. Quer comprar alguma coisa, vai lá. Não estou pagando nada para a gente fazer isso não, viu, minha gente? É gratidão, porque eles generosamente, toda a gravação, trazem aqui para o Convento Santa Clara, esse piano lindo em Yamaha, do qual o Christian endorse. Esse menino não é fraco. Olha, nós estamos trabalhando muito já, e eu quero, de antemão, fazer uma propaganda para os nossos shows que nós teremos naquela Semana das Mães. Nós vamos fazer uma turnezinha muito especial. Nós vamos começar no Recife, no Teatro Guararapes, no dia 1º de maio.
No dia 2 nós estaremos em Natal, no Teatro Riachuelo. No dia 3, em João Pessoa, num dos teatros mais bonitos do Brasil, o Pedra do Reino. Você que é de João Pessoa e região, estou com saudade, vamos nos encontrar num show lindo aí, show novo que nós gravamos lá no Recife. Depois, no dia 9, estaremos em Porto Alegre, no Auditório Araújo Viana. No dia 10, em Joinville, já não tem muito tempo que eu não vou a Joinville, no Square Garden. Olha que nome enjoado, Binha. Tem que chupar uma pastilha para falar. Joinville, dia 10 de maio, venha, traga sua mãe, traga sua tia, sua avó, vamos fazer uma festa linda aí. E depois em Curitiba, o Teatro Positivo, como todos os anos nós fazemos, Dia das Mães, o nosso compromisso é sempre em Curitiba. Só que agora eu quero chamar a atenção para uma coisa que vai ser já daqui a pouco. Dia 11 de abril, próximo dia 11 de abril, nós estaremos fazendo um show piano e voz no Teatro Claro, no Rio de Janeiro. Você que é do Rio de Janeiro, dia 11 de abril, esteja com a gente lá no Teatro Claro para um show piano e voz. Olha, eu tenho aqui uma pergunta que eu quero responder. A menina pergunta, não vou dizer o nome. Quando o namorado não aceita sua família, não é companheiro nos seus problemas, o que fazer? Olha, coincidentemente, ontem, eu estava refletindo isso com um amigo. Veja bem, relacionamento, o namoro, é um tempo em que você faz contas. Você convive fazendo contas. Você vai descobrindo as qualidades, você vai descobrindo os defeitos. Como o namoro nos dá a oportunidade de ensaiar o casamento, você vai percebendo a família do outro, que vai fazer parte da sua. Inevitavelmente, se você tiver filhos, aquela sogra vai ser avó do seu filho, aquele sogro vai ser avô do seu filho, os irmãos do seu marido ou da sua esposa serão tios do seu filho. Então é um tempo de você namorar a família também. E identificar quais são os principais problemas que aquela pessoa com quem você está namorando tem. Para que depois, quando você se casar, você não estar enganado acerca do que você vai ter que viver com aquela pessoa. Outro dia estava acompanhando uma situação em que um dos pares disse ao outro, os seus problemas não são meus. Não existe isso. Como é que uma pessoa que se casou com a outra tem coragem de dizer, os seus problemas não são meus? São. Quando nós nos casamos, quando nós ajuntamos as nossas vidas, inevitavelmente o que passa a ser do outro, naquilo que é bom ou ruim, passa a ser meu também. Porque o amor é isso, minha gente. Se eu digo amar você, mas não tenho interesse em ser amigo da sua família, você precisa desconfiar do meu amor. Se o meu amor não inclui aquilo que é importante para você, você precisa desconfiar do meu amor. Porque às vezes é fácil, né, a gente dizer que ama, é fácil a gente abrir a boca, fazer declarações de amor, mas cuidado, o amor ele se comprova no dia a dia. Como é que eu vou amar uma pessoa, mas não vou trazer o que é importante daquela pessoa para mim? É claro que existe um limite. Há um limite para aquilo que você pode fazer pelo outro. Chega um momento que você também precisa deixar o outro andar com as próprias pernas. Mas você não pode casar-se com alguém e se dar ao direito de dizer que os problemas daquela pessoa não são seus. São. Ou então não se case. Se você quer viver somente com os seus problemas, não se case. Vá viver solteira, vai viver solteiro, vá aproveitar a sua vida sozinho, vá descobrir o prazer da sua companhia, porque também não é problema. Não é porque chegou a hora de casar que você tem que se casar. Você só vai se casar se você de fato estiver convicto de que o casamento vai ser uma realização para você. Senão, meu amigo, a vida de solteiro é maravilhosa. Você vai para onde você quer, você volta a hora que você quer, você tem uma liberdade enorme de refazer e fazer a sua vida, de mudar os rumos dela. A partir do momento que você tem esposa e filho, é muito mais difícil você tomar uma decisão sua.
a sua decisão sempre vai incluir os outros. Então, muito cuidado. Se o outro não trouxe você com a sua realidade, se o outro não abraçou o que é importante para você, desconfie desse amor. É isso, minha gente. Relacionamento não é fácil, porque requer muita evolução espiritual e muito discernimento. Você que está passando por isso, tenha coragem de fazer as perguntas certas. Quem sabe assim você vai entender se é a pessoa certa no lugar certo, com a pessoa certa. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver.